Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou contar uma história estranha que foi o primeiro sinal de uma doença de Alzheimer. Uma senhora de 44 anos começou a esconder o jantar do seu filho. E isso foi estranho para todos porque nunca tinha acontecido. E havia como se fosse uma punição, ou seja, todos têm que estar na hora do jantar em casa. Se não estiver, vai ser punido. Mas o que chamou a atenção é que isso nunca tinha acontecido. Mas ficou uma discussão entre família e não passou disso. Até porque essa senhora era uma pessoa um pouco nervosa e se dizia que ela tinha uma colite, e quando ela ficava mais preocupada com as coisas da casa, ela corria para o banheiro. Nesse tempo, as coisas vão aumentando, essa ansiedade vai e volta, ela passa a ficar uma pessoa irritada. Então, com as coisas da casa, ela começa então a brigar, a arengar, a discutir por coisas banais, coisas que ela não fazia antes. Isso é o que chama mais atenção. Ela chegou ao ponto de ficar verbalmente agressiva e até de dizer palavrões, o que isso nunca tinha acontecido. Esse período durou mais ou menos uns 10 anos. E aos 54 anos de idade, ela é submetida a uma cirurgia de cisto de ovário. Então, faz a cirurgia é normal, vem para casa, a família dá toda a proteção que precisa. E depois de algum tempo foi notado que ela começou a falar muito. Até que os filhos diziam: mamãe está uma tagarela. Ela fala pelos cotovelos. E isso vai passando. Quando ela faz 56 anos, ela começa a apresentar alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, ela guardar a comida em lugares inadequados. Lógico que ela também guardava a comida na geladeira, mas ela pegava frutas, legumes, verduras e colocava, por exemplo, dentro da farmácia, dentro da cômoda, e as pessoas depois encontravam porque sentiam um mau cheiro. Ela escondia tantas coisas que um dia, ao entornar o cesto de roupa suja, caiu uma bolsa tiracolo que era de um dos filhos, que estava sendo procurada em casa e ninguém sabia onde estava. Esse processo vai piorando ao ponto de um dia acontecer algo que chamou a atenção dos filhos. Na sala, na parede, havia um quadro, era uma obra de arte, e ela um dia tirou esse quadro, guardou em um local da casa, como se fosse deixar guardado num canto, e colocou uma folhinha. E essa folhinha, que também a gente chama de cromo, os mais novos não têm ideia do que é isso, mas é isso que vocês estão vendo aí na frente. Isso é a folhinha, onde a gente se guiava pelos dias da semana, os meses, até terminar o ano. Então a gente percebe de que nesse momento ela não tinha mais condições de poder se manter atualizada no tempo. Então, como a sala era um local fácil, onde ela passava, ela poderia ver qual era o dia da semana, qual era a data do mês, e aí para ela era mais importante ela tirar o quadro, que era uma obra de arte, e colocar essa folhinha que para ela era muito importante. Isso não ficou assim. Por volta dos 58 anos de idade, ela passou a apresentar uma dificuldade que nunca teve. Foi utilizar eletrodomésticos.
Então, como é que eu utilizo uma batedeira de bolo? Né? Como é que monta? Como é que desmonta? Como é que eu coloco? Como é que eu uso um liquidificador? Como é que eu tiro as peças? Como é que eu coloco aquele copo e prendo para poder girar? Então, essas dificuldades que não existiam, ela começou a apresentar. E quando ela pedia para alguém da casa fazer ou ajudar, a pessoa dizia: não, faça porque você é quem sabe fazer isso. Né? Eu nunca fiz. E ela ficava indignada porque ela não conseguia fazer. Chegou o momento de que, por exemplo, ela sempre cozinhou, sempre foi uma boa cozinheira, né? E ela cozinhava feijão e passava toda a manhã cozinhando feijão, e quando se chegava na hora do almoço, não tinha outra coisa que não fosse o feijão. E para ela tinha feito o almoço inteiro. E aí a família disse: não, agora tem alguma coisa aí que não tá batendo. E foi quando a gente teve a oportunidade de vê-la. E a família trouxe isso 15 anos depois que começou o processo dos 44 anos, quando ela começou escondendo o jantar do filho. Ela chegou para mim uma pessoa desconfiada, tanto nas atitudes como no olhar, um aspecto estranho, como se estivesse com medo de alguma coisa, sem confiar em ninguém, não queria falar, mas eu fui com um jeito e pude conversar com ela, pude avaliar, pude fazer avaliações cognitivas, etc. E nesse processo nós ficamos 8 anos juntos, quando a família autorizou a se fazer uma autópsia. E com a morte da paciente se fez uma autópsia que vocês estão vendo. Essa parte do cérebro anterior é a parte frontal, como vocês já conhecem dos vídeos anteriores, e aí onde está o comportamento. É a parte que está mais atrofiada, essa parte frontal. Logo em seguida vocês vão ver a doença mesmo, quando se estuda no microscópio, se tira um pedacinho do cérebro e vai para o microscópio para estudar e se encontrar a doença. E aí essa imagem mostra para vocês a doença de Alzheimer. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que muitas vezes as pessoas procuram um neurologista cognitivo, por exemplo, quando a pessoa está esquecida. É o que chama mais atenção. Mas existem pessoas que antes de estar esquecida, elas já mudam a sua forma de ser, o seu comportamento. O que é estranho não é a pessoa mudar uma vez, porque qualquer ser humano pode fazer isso. É quando você passa a mudar com alguma frequência o seu comportamento de coisas que você antes nunca fez. E se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir licença para dizer uma coisa que me pediram para falar, que vocês se inscrevam e que ativem o sininho para que vocês possam receber todas as informações, porque todas as quartas-feiras nós temos um vídeo novo postado. Até o próximo vídeo. Tchau.